A numerologia é apresentada hoje como uma curiosia espiritual, um sistema para interpretar padrões pessoais, um conjunto de significados místicos associados aos números, mas sua origem oculta vai muito além das tabelas modernas, muito além das versões simplificadas que se popularizaram em livros de autoajuda. A numerologia nasceu dentro de tradições iniciáticas antigas, cuja intenção nunca foi apenas explicar características humanas, mas abrir a percepção para uma realidade mais profunda, anterior às ilusões da matéria e às prisões invisíveis que moldam a consciência humana. Entender essa origem é em si um caminho para sair da matriz moderna que tenta anestesiar o ser humano com pressões, distrações e vibrações que mantêm a mente desconectada da verdade interior. A ideia fundamental da numerologia não surgiu como superstição, mas como extensão direta do conceito de que a realidade é construída por padrões. Antes de existir escrita, antes de existirem religiões formalizadas, povos iniciáticos já percebiam que a natureza repetia ritmos, sequências, medidas, proporções, o nascer e pôr do sol, o ciclo lunar, o ciclo das estações, o padrão dos ventos, os movimentos do corpo, tudo tinha um código, e esse código não era aleatório. A primeira percepção dos sábios antigos foi que a estrutura do universo se baseava em princípios matemáticos invisíveis, e que cada número era um arquétipo, uma força, um estado de consciência. Assim, números não eram usados para contar objetos, mas para identificar qualidades. Isso fez com que civilizações distintas, em épocas diferentes, chegassem ao mesmo entendimento. O número é uma chave para compreender o espírito que se manifesta na matéria. A numerologia direta, como conhecemos, só se tornou explícita através das escolas pitagóricas, mas a sua raiz é mais antiga e está ligada às tradições herméticas, aos sacerdotes egípcios, aos caldeus e aos mestres da antiga Índia. Para eles, o número era uma linguagem divina. O hermetismo ensinava que todas as coisas manifestas nasciam de unidade, de um princípio absoluto. Dessa unidade surgiam polaridades, depois tríades, depois estruturas complexas. A progressão numérica não era vista como sequência matemática, mas como o caminho do espírito se densificando em matéria. As sociedades iniciáticas utilizavam essa linguagem para transmitir ensinamentos sagrados que não podiam ser divulgados entre os não iniciados, porque o conhecimento poderia ser deturpado ou usado contra a própria humanidade. Por isso, os números foram usados como véus, símbolos que escondiam e revelavam ao mesmo tempo. O principal objetivo dessas tradições era despertar o ser humano para sua verdadeira natureza, libertando da ilusão. As religiões modernas simplificaram essa visão, mas o sentido original era que a matéria é apenas um reflexo, uma sombra, uma projeção da consciência, com a evolução das civilizações. Porém, esse conhecimento foi sendo apagado, perseguido ou distorcido, especialmente porque sociedades de poder sempre souberam que uma humanidade desperta é impossível de ser controlada. Assim como o símbolo, a numerologia se tornou parte de um conhecimento marginal, restrito, e muitas das sociedades iniciáticas que preservaram esses ensinamentos foram demonizadas, reinterpretadas ou acusadas de práticas sombrias, justamente porque desafiavam estruturas políticas e religiosas que precisavam manter o controle mental
das massas. Com o passar dos milênios, o mundo entrou em eras de densidade espiritual. A humanidade foi sendo guiada para fora de si mesma, para fora do seu eixo. Enquanto isso, elites de templos, impérios e depois corporações aprenderam a manipular a atenção humana. A mente é o portal da consciência. Quem controla a mente, controla a realidade que a pessoa experimenta. Na antiguidade, as ordens iniciáticas utilizavam números para libertar a mente. Hoje, a matriz moderna utiliza estímulos para aprisioná-la. A lógica é exatamente a mesma, mas aplicada de forma oposta. Tudo o que é projetado nas telas, nas notícias, nas redes sociais, é construído com padrões matemáticos de comportamento e repetição. A tecnologia que aparenta ser avanço foi transformada em ferramenta de hipnose coletiva. Isso não é teoria conspiratória. É fato básico da psicologia comportamental e das neurociências modernas. O que você consome molda seu campo energético, sua emoção, seu ritmo interno. Notícias ruins constantes fazem o corpo permanecer em alerta. Esse estado de alerta diminui a expansão mental e bloqueia centros superiores de percepção. Redes sociais comparativas alimentam inveja, competição, ansiedade, baixa vibração. E tudo isso é baseado em inúmeros algoritmos de alcance, métricas de retenção, identificação de gatilhos emocionais. O que era sagrado virou arma. O que era portal virou prisão. A matriz ela não é feita de fios, mas de estímulos repetidos. É um mecanismo de vibração, aprisiona o ser humano, mantendo-o longe de sua essência. Mas a numerologia, quando estudada na sua forma original, faz exatamente o contrário. Ela devolve ao indivíduo o poder de enxergar padrões além da superfície. Ela ensina a ver significados onde antes havia caos. Ela retira o véu das coincidências. Ela revela o propósito escondido nos ciclos. Nada é aleatório. A vida segue sequências. Os números explicam por que determinados períodos trazem obstáculos e outros trazem expansão. Explicam por que certos relacionamentos acontecem, porque certas pessoas entram na nossa vida em determinados momentos. Explicam porque muitos sentem que estão despertando. Agora, tudo segue ritmos maiores do que a lógica imediata consegue perceber. As sociedades iniciáticas antigas entendiam que despertar significa perceber os códigos da existência. Isso inclui os números, mas também os símbolos, os arquétipos, os sonhos, os sinais. Quem decifra códigos não é manipulado por eles. Quem percebe padrões não é guiado inconscientemente por forças externas. A numerologia permite ver a matriz funcionando e quando você vê, ela perde poder. A vibração baixa só atinge quem está inconsciente dela. Quando você enxerga o jogo, você deixa de ser peça e passa a ser jogador. Essa é a verdadeira função desse conhecimento oculto. Não é prever destino, é libertar consciência, é abrir espaço interior. A matriz moderna quer pessoas distraídas. A numerologia quer pessoas despertas. A matriz moderna quer que você siga o fluxo sem questionar. O conhecimento iniciático quer que você perceba que existe fluxo, mas que pode navegar acima dele sem ser arrastado. Quando o indivíduo volta a perceber que há um propósito maior,
organizando sua existência, ele deixa de ser presa fácil para vibrações que drenam energia, a consciência se eleva e a vibração acompanha essa elevação. Ao elevar a vibração, você deixa de alimentar a maquinaria emocional que sustenta o sistema de controle. Quando você entende isso, percebe que a numerologia não é ferramenta de adivinhação, mas instrumento de leitura do próprio espírito. É um mapa que recorda ao ser humano que ele tem uma missão, que existe um sentido, que existe um caminho, que está sempre chamando. Essa compreensão rompe o ciclo da ansiedade moderna, porque substitui o medo pelo entendimento de que nada está fora de lugar, de que até as dificuldades seguem um padrão e apontam para crescimento. E quando a pessoa desperta para isso, ela deixa de ser manipulável, deixa de reagir como massa, deixa de vibrar no medo imposto por notícias, por desgraças fabricadas, por comparações constantes. Começa a vibrar na clareza, na força interior, na independência. A verdade é simples. A humanidade está sendo levada para longe de si mesma. Mas a numerologia e outros sistemas iniciáticos nasceram para trazer o ser humano de volta ao centro. É esse retorno que destrói a matriz. É esse retorno que abre o portal da consciência. É esse retorno que devolve o poder. Por isso, esse conhecimento foi escondido. Por isso, tentaram desacreditar. Por isso, tentaram substituir por distrações artificiais. Mas aqueles que buscam, encontram. Aqueles que despertam, mudam sua vibração. Aqueles que elevam vibração, quebram correntes invisíveis. Se você deseja continuar esse caminho de despertar, de expansão, de libertação dessa matriz moderna que tenta diminuir a sua luz, então se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também precisam acordar e vamos juntos construir uma consciência que nenhuma estrutura externa consegue aprisionar.